Então, a ideia hoje é fazer uma revisão sobre as curvas TTT, tempo, temperatura, transformação, ou transformação, tempo, temperatura, né? Time, temperature, transformation. Deve ser isso, né? E aí seria essa revisão que eu teria para passar para vocês, aí os tipos de tratamentos térmicos e depois os temas a gente vai selecionar e distribuir um tema para cada um. Aí vocês vão fazer. Aí a gente pode ver daí um prazo, aí a gente determina um prazo que vocês achem justo para fazer esse trabalho. E aí vocês apresentam, cada um apresenta 10 minutinhos, aí vai começar a contar já as notas, né? Sei lá, se o trabalho for curtinho, pode valer 1 ponto, se for trabalho maior, dá para ler 2, 3, enfim. A gente vai combinando aí até fechar 10 pontos, tá? Eu acho que é o que podemos fazer por enquanto. Tudo bem? Então essa aqui é a nossa revisão, né? Que na verdade se trata de diagramas de transformações fora do equilíbrio. Por que fala que é fora do equilíbrio? Porque o diagrama ferro-carbono a gente considera que é um diagrama em equilíbrio, tá? Por que a gente considera que está em equilíbrio? Porque as transformações ocorrem muito lentamente, tão lentamente que eu não preciso nem colocar a escala de tempo, percebe? Então a gente considera que as transformações são estáveis. Quando entra o tempo na jogada, aí a gente começa a falar que as transformações estão fora do equilíbrio, né? Ou seja, você está forçando a barra para que as transformações aconteçam, né? Fazendo, por exemplo, um resfriamento rápido, né? Então está aqui o nosso diagrama, né? Então, se o resfriamento é muito lento, a velocidade não influencia, que é justamente o diagrama ferro-carbono, tá? Agora, se eu resfrio de forma brusca, né? Ou de forma talvez não tão brusca, mas de forma continuada, né? Até chegar, por exemplo, à temperatura ambiente, eu quero dizer uma forma continuada. E aí o pulo do gato aí é o seguinte, é dizer que o resfriamento é contínuo, pode até ser lento, veja bem, mas tem que ter um pré-requisito. Tem que ter uma forçação de barra. O que é a forçação de barra? É não deixar a difusão atômica acontecer ou pelo menos dificultar a ação da difusão atômica, né? Coisa que no diagrama ferro-carbono a gente não faz, ou seja, a difusão atômica tem tempo de sobra para fazer o serviço dela no diagrama ferro-carbono. Agora, nas fases fora do equilíbrio, não, tá? Vocês vão ver que isso vai gerar estruturas diferentes, né? Tá bem? O que a gente faz então? Né? A gente tem que fixar o teor da liga, né? A temperatura vai continuar no gráfico, obviamente, né? E o tempo de resfriamento vai ser considerado agora. E note, né, que nós estamos falando de agora transformações unicamente no estado sólido. Lá no diagrama ferro-carbono tinha lá a linha de líquidos, né? Tinha sólido e líquido, tinha duas fases coexistindo de sólido e líquido, tinha uma fase só líquida, a gente achava lá o ponto eutético, né? Menor ponto de fusão, etc. Aqui não. Aqui nós estamos falando de transformações no estado sólido, um sólido se transformando em outro sólido. Então, esqueçam essa ideia intuitiva que a gente tem que o sólido é algo estático, algo que não se transforma internamente, né? Tudo vibra, tudo se mexe, tudo se transforma, né? A gente que não enxerga, né?
a olho nu, né? Então, basicamente, a transformação da austenita em outros produtos ou outras estruturas, né? Basicamente é isso que nós estamos falando. Tá? E como é que essas transformações ocorrem? Elas podem ocorrer basicamente de dois tipos. Eu posso fazer uma transformação isotérmica. Tá? O que é uma transformação isotérmica? Nós vamos baixar a temperatura e aí vamos parar e esperar a transformação ocorrer. Por exemplo, então eu estou lá a 800 graus. Estou lá, vamos supor, bem básico, um diagrama, uma liga binária de ferro e carbono. Né? Não tem mais nada. Ferro e carbono puro. Estou lá a 800 graus, então estou na austenita. Aí eu baixo até 500 graus, por exemplo. E aí, quando eu baixei, eu vou manter a 500 graus, de forma que a transformação vai ocorrer a 500 graus, entenderam? Por isso que a gente chama de transformação isotérmica, uma transformação que ocorre na mesma temperatura. Tá? Outra opção é fazer o resfriamento contínuo, ou seja, eu estou lá com a peça no forno, 800 graus. Eu tiro a peça e coloco num balde d'água. O que é isso? É um resfriamento contínuo. Concordam? Ela vai sair de 800 graus e vai resfriar continuamente, rápido ou lentamente, mas vai resfriar continuamente até chegar a 20 graus, sei lá, 40, 50 graus, não sei, né, qual é a temperatura de equilíbrio, mas vai resfriar continuamente até entrar em equilíbrio com o líquido. Eu posso simplesmente tirar do forno e colocar ao ar livre, também é um resfriamento contínuo, né? Vai resfriar continuamente no tempo. Eu posso simplesmente desligar o forno, deixar a peça dentro do forno, nem abro o forno, só pego e desligo, puxo da tomada. Também é um resfriamento contínuo. Então vejam que a maior parte dos resfriamentos de tratamentos térmicos são resfriamentos contínuos, né? E veja a dificuldade, por exemplo, de fazer uma transformação isotérmica, que tem uma curva, né? Um pedaço da nossa curva S, que a gente chama, né? Então, aqui na curva tracejada aqui em cima, na linha tracejada, de 727, é a linha lá do diagrama ferro-carbono de 727. Então, acima disso aqui eu tenho austenita. Né? Então, eu vou descer aqui, ó, do ponto A ao ponto B. Então, eu estou descendo ali, ó, de, sei lá, vamos supor, 800, 750 até 650. Então, estou descendo, olha só, estamos descendo 100 graus. Em quanto tempo está aqui, gente? Aqui, mais ou menos, né? 3 décimos de segundo, né? Então, eu estou falando de uma peça onde eu vou baixar 100 graus em 3 décimos de segundo. É fácil fazer isso? Pergunto para vocês. Nem um pouco. Não deve ser nem um pouco fácil. E tem outra questão aí, né? Não existe quina na natureza. Então, aqui alguém puxou uma linha reta aqui, inclinada, quer dizer, né? Uma reta, mas inclinada. Puxou uma linha horizontal, como se fosse fácil fazer isso aqui, né? Tipo, então lá eu vou dizer lá que para a peça, ó, você vai baixar até 700, 630, e aí você não baixa nenhum grau a mais, né? Então eu estou baixando 100 graus em 3 décimos e eu vou acertar na tampa, né? Isso é lenda, né? O que acontece? Acontece uma senoide, né? Você baixa um pouquinho, sobe um pouquinho, baixa mais um pouquinho, até você amortecer e cair na faixa que você quer. Né? Então veja que isso aqui não é fácil, isso aqui se aplica ao quê? Peças muito finas, né? Uma situação de laboratório, com temperaturas controladas, fornos especiais, onde eu tenho uma acuracidade, um controle mais
rigoroso das temperaturas, né? Enfim, equipamentos poderosos, né? Sei lá, medidores de temperatura diferenciados, etc. Talvez eu até consiga me aproximar disso, tá? Então vejam que essa transformação isotérmica ela é bastante restrita para casos específicos, sei lá. Se eu estou fazendo um tratamento térmico num anel elástico, bom, até talvez dê para aproximar, entendeu? Porque o anel elástico é uma peça fina, né? Eu desço lá de 800 graus, coloco num banho de 600, né? Vai baixar rápido e vai ficar ali a 600 e vai fazer a transformação, beleza. Para algumas peças dá para fazer, sabe? Mas conforme eu vou aumentando a espessura, o tamanho, o volume dessas peças, fica cada vez mais difícil fazer esse tipo de tratamento, tá? Então, como é que funciona? Antes do ponto C, eu tenho só austenita. Então, veja que eu tenho austenita aqui abaixo de 727. Por quê? Porque eu baixei tão rápido que a austenita nem se ligou que ela já deveria estar se transformando. Então, ela demora um tempo para se ligar, vamos dizer, né? E aí, demora esse tempinho. Então, aqui começa, no ponto C, começa a transformação da austenita. E aí vai começando a transformar, ó, né? Aqui na linha tracejada, que passa aqui no meio da curva, eu tenho 50% de transformação. E a transformação finaliza no ponto D. Então, aqui eu vou ter 100% de transformação. Tá? Muito bem. E aí eu vou transformar no quê? Depende do quanto eu baixar rapidamente. Qual é o ponto B? Qual é o ponto B? B de bola, né? É 600? 650? Então, de repente, eu vou transformar numa perlita fina. O que é uma perlita fina? É uma perlita igual à perlita do diagrama ferro-carbono, só que é uma perlita um pouco mais fininha. Os veios são mais intercalados em menor espessura, né? Dá mais quantidade de veios, e aí gera uma perlita que eles chamam de fina. Tá? Certo, gente? Pois não precisa. Então, no que a austenita pode se transformar? Perlita. Se, inclusive, pode até continuar a perlita grossa, né? Se o resfriamento for lento, vai dar perlita grossa. Ah, outra coisa, aqui nós estamos no quê, ó? Num diagrama, que diagrama é esse? Eutetoide, tá? Ó, temperatura eutetoide, 727. Ou seja, como agora nós temos que colocar o tempo na jogada, e a escala é logarítmica, né? Por quê? Por que a escala é logarítmica? Porque eu tenho coisas que acontecem em um segundo, que são importantes, e eu tenho coisas que acontecem em horas, que são importantes também. Então, não tem como escapar da escala logarítmica, né? Para poder colocar tudo no mesmo gráfico. Então, o que acontece? Para cada gráfico desse, eu tenho que fixar um teor de carbono. Vocês sacaram isso? Por quê? Porque o gráfico, na verdade, ele é 3D. Estou tirando fatias do gráfico, né? Porque é tempo, temperatura e teor de carbono. Isso para uma liga binária. Imagina se eu tiver outros elementos de liga também variando. Tá? Então, isso aqui nós estamos tirando fatias desse gráfico. Esse gráfico, na verdade, ele é tridimensional. Então, pensa quantos quilos de gráfico isso vai dar. Tá? Por exemplo, 0,77 é esse gráfico. Se for 0,80, é outro gráfico. Tá? Muito bem. Então, o que pode gerar? Perlita grossa, perlita fina, bainita superior, bainita inferior e martensita. Tá? Perlita grossa, que a gente já conhece. Perlita fina, a relação diminui, né, de 8 para 1, mais ou menos, né?
entre os tamanhos, né? E aí você vai ter mais quantidade, daí ela vai parece que ela está mais fininha, né? Isso chama de perlita fina, ó. Aqui na esquerda nós temos uma perlita grossa e do outro lado uma perlita mais fininha, parece mais até borrada, assim, né? Essa perlita fina. Ela vai ter umas propriedades mecânicas um pouco melhores, assim, vamos dizer. Ela vai ser mais resistente mecanicamente, ela pode ter um pouco mais de dureza, claro que isso vai reduzir um pouco o alongamento, né? Então tudo depende do que se quer, né? Tá? Então aqui tem uma curva completa, isso aqui ainda num diagrama de transformação isotérmica, aqui está bem certinho, né? Por um aço eutetoide, 0,77 de carbono. Então eu vou descer lá de cima, ó. Aqui está 723, mas isso aqui varia de literatura para literatura, mas é a linha A1, né, do diagrama ferro-carbono lá, que separa a austenita do resto. Então eu vou vir lá de cima da austenita e vou descer a milhão. Aí eu vou parar e vou transformar. Se eu parar aqui, mais ou menos em 600 graus, eu vou transformar em perlita grossa. Se eu parar em 500, eu vou transformar em perlita fina. Se eu parar em 400, eu vou transformar em bainita. Se eu parar em 300, eu vou transformar em bainita acicular, né? E vamos supor, se eu baixar a 100 graus, eu vou transformar tudo em martensita. Então veja que a martensita ela só ocorre quando há um resfriamento brusco de fato. Tá? Então nós estamos falando o quê? De resfriar de 750, 800 graus para 100 em menos de um segundo. Tá? Aí você vai ter 100% de martensita, se você quiser. Né? Isso para um aço eutetoide, que já tem um carbono grande. Então imagina você fazer um tratamento que você quer martensita num aço 1020, por exemplo. Cara, até dá para você fazer, mas você vai ter que jogar no nitrogênio líquido essa barrinha de aço 1020. Entenderam? Porque vai ter que esfriar tão rápido que eu nem imagino como é que se faz, mas já ouvi falar que dá para fazer. Mas é mais difícil. Tá? Então, essa aqui é de um aço eutetoide. Então, eu pergunto para vocês: se for um aço hipereutetoide, essa curva S, ela é deslocada para que lado? Para a esquerda ou para a direita? Hein, gente? Vocês estão aí? Sim, professor. Sim, sim. Vamos supor que eu aumente, eu estou com 1% de carbono. Estou num aço hipereutetoide. O que acontece com essa curva aí? Olha só, vamos pensar. Eu estou aumentando o teor de carbono, então, teoricamente, eu tenho mais carbono retido lá dentro da austenita. Então, é mais difícil para ele sair no caso de um resfriamento brusco. Então, a chance de ter martensita é maior. Se a chance de ter martensita é maior, essa curva toda ela vai para a direita. Tá? Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Tá vendo? Quanto maior o teor de carbono eu tiver, mais essa curva vai para a direita. Por quê? Porque mais fácil vai ser eu cair lá na martensita. Percebe? Então, se eu tiver num aço hipoeutetoide, sei lá, 1045, o que vai acontecer? Quase impreterivelmente eu vou cair dentro da curva. Se eu cair dentro da curva, começou a transformar. Não tem conversa, não tem choro. Tá? Entenderam? Então, por exemplo, você pega um aço 1020, é praticamente impossível eu conseguir fazer um aço desse ter 100% de martensita, porque eu teria que resfriar só nesse cantinho aqui, ó,
sei lá, em um centésimo de segundo. Certo? Felizmente, geralmente a gente não está interessado na martensita. Já falei para vocês, né? A martensita é muito dura. Ela fica extremamente frágil. Ela é difícil de trabalhar, é difícil de usinar, é difícil de conformar. Geralmente as aplicações para martensita são para desgaste de peças, né? Quando você quer resistência ao desgaste, você faz um tratamento geralmente superficial num eixo, por exemplo, que vai ter um mancal, sei lá. E aí você faz um tratamento ali, pode até fazer uma cementação, por exemplo, pega um aço com baixo carbono, que tem mais alongamento, e aí você faz uma cementação, que é um tratamento superficial, você aumenta o teor de carbono na superfície, e aí você faz um tratamento para gerar martensita só na superfície. Então você vai ter uma superfície muito dura, que vai ser resistente ao desgaste, sendo que o miolo da peça, do eixo, enfim, vai ser mais tenaz, né? Vai conseguir ter mais alongamento. E aí você alia o alongamento com a dureza alta na superfície. Geralmente é isso que se faz, né? Então, nesses casos, a gente quer martensita, mas na maioria das vezes, se eu quero resistência mecânica como um todo, né, eu quero um eixo com resistência mecânica. Na maioria das vezes, eu vou estar interessado na bainita, porque a bainita, gente, ela é quase tão dura quanto a martensita, mas ela tem muito mais alongamento e ela suporta muito mais choque, sem trincar, por exemplo, né? E muitas vezes eu posso estar até interessado em perlita fina, não estou nem interessado em bainita, né? Então, tudo isso a gente depende de cada caso, né? Tudo bem? Aqui eu estou Tudo bem. passo a passo aqui, mas eu estou dando uma acelerada, porque vocês já estão grandinhos, né? Grandinhos no curso. Então, você sabe que foi uma questão no no concurso que eu fiz na Petrobras em 2006, se eu não me engano. Tô velho mesmo. 2006 tinha uma questão, por exemplo, falava da curva TTT e só perguntava assim, ó, se aumentar o teor de carbono, a curva vai para que lado? Para a direita ou para a esquerda? O cara tinha que dizer. Eu não me lembro se eu acertei ou errei, eu acho que eu errei essa questão. Eu ia perguntar, professor, deve ter acertado, né? Não, eu sei agora que eu tive que dar aula disso, né? O cara estuda, né? Mas na época tinha recém me formado, né? Você sabe que a melhor forma de você aprender algo é estudar para dar aula. Olha, não tem aprendizado o melhor jeito melhor. de aprender é ensinando, né? Não tem aprendizado melhor do que você estudar para explicar para alguém. Mas enfim, tá? Então é isso que acontece. Isso aqui nós estamos ainda dentro. Isso aqui é curva para transformação isotérmica, né? E o resfriamento contínuo, que eu já falei para vocês, né? É todo o resto, a maioria dos outros tratamentos. Resfriamento em forno, resfriamento ao ar livre, resfriamento em banhos de sais, líquidos, resfriamento ao ar, seja convecção forçada ou natural. Tudo isso cai no resfriamento contínuo, tá? É muito parecido, tá, com a curva de transformação isotérmica. A curva tracejada aqui é isotérmica, tá? E aí em azul é o resfriamento contínuo. Vejam que o resfriamento contínuo não vai até lá embaixo. Por quê? Porque como você está resfriando continuamente, né, você não usa essa parte de baixo aqui, tá? Já vou explicar aqui para vocês, ó. Vamos supor que eu resfrie muito rápido, tá? Eu vou cair lá na martensita direto.
Aí eu resfriei um pouco mais lento, mas ainda estou fazendo resfriamento rápido. Sei lá, estou jogando num banho de água, né? Aí nós temos a velocidade crítica de resfriamento, é quando ela dá uma encostadinha ali na curva, no biquinho da curva, mas ele ainda cai totalmente na martensita. Eu vou continuar tendo martensita. Mas um pouquinho mais lento o resfriamento, eu já vou entrar ali na curva de cima, que é a curva de início, né? Só que olha só, na curva 3, eu entro na curva de início da transformação, que é a curva de cima, né? Mas eu não passo pela curva de final. Eu vou ficar aqui, ó, e vou cair lá embaixo na martensita. Então, o que vai transformar? Vai transformar um pouco de bainita, né? E o resto que não transformou, porque não bateu na curva de final, porque caiu lá embaixo direto, aí virou martensita. Então, vai dar, ou melhor, perlita mais bainita mais martensita, né? E o 2 já não, ó. O 2 eu bato, eu entro na curva de início e saio pela curva de final. Bom, então eu transformei tudo sem cair na martensita. E aí eu vou ter lá no 2, ó, perlita fina, né? Se eu deixar mais lento ainda o resfriamento, aí eu vou ter perlita grossa, né? Então veja que eu só vou cair nas curvas de início e final, é justamente por isso, é a característica do resfriamento, né? Conforme o tempo passa, a temperatura cai, né? Então, só nessas condições que eu vou bater na curva de início e na de final. E aí eu vou transformar em perlita fina ou perlita grossa. Mas nos outros casos, eu só entro na curva de início, mas eu não saio pela curva de final, eu caio direto na martensita. Eu vou ter martensita, bonita superior, bonita inferior, né? Enfim, entenderam? Esse tipo de resfriamento é o mais comum, tá? É o que a gente vê aí na indústria, aí, né? Na vida real, vamos dizer, é resfriamento contínuo, tá? Aqui temos observações, não é possível cortar curvas de início e final da transformação da austenita em bainita. Então, eu não consigo ter 100% de bainita, percebe? Por quê? Porque eu vou cair um pouco lá na martensita. Tá? Ou, melhor dizendo, eu vou também gerar um pouco de perlita, né? Perlita fina, perlita grossa. Tá? Então, geralmente não é que não tenha, que não é mostrado, porque a gente não usa a parte inferior da curva. Percebe? Porque o que importa é a curva de início e de final. E importa se você entrou e saiu na mesma curva, ou se entrou só na curva de início, de transformação, e se você entrou na curva de martensita. Então, geralmente, a curva de resfriamento contínuo, ela é só esse apêndice aqui, ó, não vai até lá o final, né? Por isso. Aí tem outra questão também, né? Nós estamos falando aí de curvas de resfriamento. Vamos supor que eu pegue um tarugo de 5 polegadas. Obviamente, vai ter várias curvas de resfriamento dentro dessa peça, né? As partes mais superficiais vão resfriar mais rápido, as partes mais centrais da peça vão resfriar mais lentamente. Então, eu vou ter diferentes curvas dentro dessa peça aí, né? Ou infinitas curvas, se você quiser. Entenderam, gente? E era isso. Eu acho, assim, eu fui rápido porque vocês já viram isso aí, né? Me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que vocês já estão careca de saber isso aí. Ah, eu já vi algumas vezes. Eu imaginei que sim, por isso que eu fui mais rápido. Então, o que nós vamos fazer agora? Eu vou propor os temas para vocês. Tá? Que tema? Tema do quê? Nós temos que dividir aí os serviços.
Agora são 8h20. A gente podia já entrar em tipos de tratamentos térmicos. Eu vou parar a gravação, que isso aqui é só para revisão.